Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai tratar de um passo mais na evolução da teoria do delito. Como vocês bem sabem, esse curso tem sido um curso que vai tratando das distintas fórmulas de teoria do delito, da evolução dessas fórmulas, da maneira como foi sendo tratado o tema da incriminação no histórico da composição dos sistemas de imputação. E hoje, em especial, é um dia muito caro para mim, porque a gente vai tratar do sistema que eu tenho utilizado desde pelo menos 2003, tanto para resolver os problemas práticos, forenses da minha atividade, como também na academia, nos escritos e nas aulas. Então, a gente vai tratar hoje dos fundamentos do que foi a evolução para aquilo que a gente chama os adeptos desse modelo chamam de um sistema significativo de teoria do delito. Vamos lá. A primeira questão a levantar é em que etapa isso aconteceu, como é que isso aconteceu. E aqui eu tenho uma pequena história para contar, porque corria o ano de 2001, quando eu ingressei no programa de doutorado da Universidade Pablo de Olavide, e a gente tinha lá no doutorado um mecanismo muito interessante de trabalho, consistente em blocos de aulas com os professores, etc. Mas, particularmente, no primeiro dia de aula, eles nos distribuíam um roteiro que constavam vários temas para que a gente pudesse escolher sobre o que escrever a cada bloco de aula. O sistema da Universidade Pablo de Olavide consistia em você fazer um artigo a cada final de bloco. Eram 4 blocos por ano, então foi 1 ano e meio, foram 6 blocos. Ao final de cada bloco, você tinha que escrever um artigo sobre o bloco. E no primeiro dia de aula, você tinha que indicar suas preferências em primeiro, segundo e terceiro lugar sobre o que escrever de cada bloco. E aí, depois, os professores distribuíam os temas entre os alunos, conforme as preferências, atendendo, na medida do possível, aquilo que era a sua perspectiva. E um dos temas que estava indicado nessa lista me chamou poderosamente a atenção, e foi um dos que eu propus, e no final acabei não sendo escolhido para escrever sobre esse tema, e que era o seguinte: o que resta do funcionalismo? Com uma pergunta. Né? O que resta do funcionalismo? Vejam, senhores, a gente está falando do ano de 2001. Né? O ano de 2001 foi um ano em que, aqui no Brasil, por exemplo, a gente fazia um ano que a gente tinha traduzido o que estava publicado e traduzido, o Criminal Political and Strafrecht System do Roxin, que é a aula inaugural da Universidade Ludwig Maximilian de Munique. Isso, nós estamos falando de uma tradução de uma aula inaugural de 1970, que foi publicada em 2000. E em 2001 eu chego para o doutorado e pergunto: o que resta do funcionalismo? Como? Eu tive ontem a notícia de que existia o funcionalismo como perspectiva para estudar o direito penal. Então aquilo me chamou muito atenção, me deu a ideia concreta do delay que a gente estava vivendo naquele momento histórico. Hoje, isso já passou, graças a Deus, com a abertura política, com as possibilidades de estudo fora, com a saída de muitos penalistas para estudar na Europa, esse resgate desse delay científico foi acontecendo. Mas naquela época foi uma coisa que me chamou muito poderosamente a atenção. Ou seja, o funcionalismo já se encontrava fazendo sua curva crítica, digamos assim, no ano 2001. Né? Então, é preciso que a gente tenha essa perspectiva. E, enfim, ali apareciam as discussões, as críticas sobre se realmente era dispensável ou não era dispensável uma perspectiva ontológica, se realmente o normativismo não levava a certos extremos perigosos, porque nós sabemos bem aonde foi parar o funcionalismo sistêmico. E claro que isso também foi um cenário com que eu cheguei e me deparei, e que tinha, dentro de uma perspectiva funcionalista teleológica, o diretor do nosso programa, que era o professor Francisco Munhoz Conde.
Mas o professor Munhoz Conde, além do conhecimento que tem a respeito do direito penal, um conhecimento muito marcado, muito poderoso na esfera penal, ele é um homem de amplo conhecimento em outras áreas também, na história, na filosofia, na sociologia, na literatura, na música. E isso, talvez, essa inspiração, fez com que ele introduzisse alguns temas no próprio programa do doutorado, que eram muito além do que a perspectiva que ele tinha estudado e que ele tinha adotado do funcionalismo teleológico oferecia. Ele avançava em vários pontos do sistema da teoria do delito para outros aspectos. E eu, particularmente, acabei acompanhando as aulas de graduação do professor Munhoz Conde. Ao lado de fazer as aulas próprias do doutorado, eu também ia para as salas onde ele estava lecionando na graduação, nos intervalos em que isso era possível. Então, eu acabei tendo muito contato com as perspectivas dele e vendo que ele também apresentava outras nuances diferentes, para além, muito além daquilo que era o funcionalismo teleológico e apontando, em alguns casos, para coisas inovadoras. Mas, ao mesmo tempo, a minha ansiedade lá no doutorado, logo na chegada, me fazia querer, desde logo, definir o meu orientador. Eu queria ser orientado pelo professor Munhoz Conde, acabou dando certo, mas naquele momento não era assim que funcionava. A gente está acostumado com os nossos programas de pós-graduação, que você ingressa já com um orientador definido, e lá não era assim. A gente ingressava e eu disse, olha, eu queria, logo na primeira aula, disse para a professora de metodologia, eu queria já deixar claro que eu queria ser orientado pelo professor Munhoz Conde sobre um tema e tal, que era o tema que eu levava, que na época era um tema sobre responsabilidade penal de pessoas jurídicas. E a professora disse, não é assim que funciona. Aqui nós vamos avançar, você vai fazer os trabalhos de cada bloco, no final você vai fazer uma defesa desses trabalhos, a gente vai selecionar os trabalhos que você vai defender, tem uma banca, daí tem um escrito, que é um trabalho do final do curso, que é o que eles chamavam tesina, que é uma espécie de monografia que você escreve para daí te dar a habilitação dos créditos do que é o doutorado, para que então você possa começar a propor um projeto de tese para algum professor que vai te aceitar nessa perspectiva. Então, havia um processo pela frente, e daí eu desesperado, disse, não, mas eu já tenho o meu tema, eu já sei muito bem o que eu quero. E ela dizia, não, quem vai definir se vai ser orientado esse ou aquele, vamos ser nós numa reunião final. E eu disse, mas puxa vida, mas eu já tenho tempo. Ela disse, não se preocupe, porque o tema vai te escolher. E essas palavras que foram assim ditas meio que por acaso, elas foram, na verdade, um vaticínio, né? O tema me escolheu. E o tema que me escolheu foi exatamente aquele tema que me instigou, que me levou a pesquisar o modelo de filosofia da linguagem aplicada, que é exatamente o que a gente vai trabalhar hoje, né? O que aconteceu? Chegou lá pelas tantas nas aulas do doutorado, tinha uma aula com o professor Carlos Martínez Burhan Pérez, catedrático da Universidade de La Coruña. Ele veio para falar sobre direito penal econômico e etc. E lá pelas tantas da sua fala, ele apresenta uma perspectiva, falando, acho que de dolo ou de elemento subjetivo, ele apresenta uma perspectiva do significado do dolo como a fonte da orientação da perspectiva. E eu digo, nossa, mas isso me soa muito familiar em relação à praxis jurídica, a solução de casos e tal. E eu comentei isso com ele. Ele disse, realmente, a base dessa perspectiva é uma filosofia da linguagem, que, portanto, é uma filosofia da praxis, e essa filosofia da praxis, de fato, aproxima o sistema de imputação do sentido prático. E eu disse, nossa, isso é maravilhoso. E eu preciso ler mais sobre isso, professor. E ele me indicou, então, o livro do professor Tomás Salvador Vives Anton, Fundamentos do Sistema Penal, que era um livro publicado em 96, então ali a gente estava em 2001, fazia 5 anos, um livro relativamente recente, sobre os fundamentos que iam me oferecer essa base e tal, e ia mostrar como essa base supera todas as outras, inclusive funcionalista, etc.
Eu disse, tá bem, eu vou tentar ler esse livro. E fui. Mas naquela perspectiva do sujeito que está envolvido com o doutorado, vivi meu doutorado de uma forma muito intensa, 10, 12, às vezes 14 horas de biblioteca por dia que não tinha aula, passava o dia dentro da biblioteca. Enfim, estudava muito e lia compulsivamente. Então, pegava livros, monografias e destruía a monografia num final de semana, em 2, 3 dias. Enfim, eu estava lá só para isso. Estava licenciado e trabalhando exclusivamente sobre o doutorado. E aí eu disse, bom, vou lá ver esse livro, fui na biblioteca, pego o livro de fundamentos, era a primeira edição, não é a edição que os senhores conhecem hoje, que é a segunda, que é maior, e a que foi traduzida também por mim, mas a edição original, de 96, que tem só o que é equivalente na segunda edição à primeira parte do livro. Eram 490 páginas, era menos pouco, 500 e pouco, no máximo 500 páginas. De uma letra muito grande, inclusive, né? Digo, nossa, isso aqui vai ser uma maravilha, eu vou ler isso aqui no final de semana e trago essa questão toda resolvida, né? Já na semana que vem. Pois bem, senhores, levei 6 meses lendo o livro. Porque o professor Vives escreveu esse livro na perspectiva dele próprio, ou seja, na perspectiva de que ele está interagindo ou conversando com seu interlocutor, que conhece tanto quanto ele das bases filosóficas a que ele refere, que realmente não corresponde à verdade. Tá? E eu comecei a ter que parar a cada pouco para ir fazer as pesquisas a que ele remetia, autores que eu não conhecia, ou autores que eu conhecia, mas que ele fazia uma abordagem muito diferente, em que me chamava a atenção e eu tinha que voltar para reler. E o total foi que consumiram 6 vezes só para a primeira leitura do livro. Mas, ao mesmo tempo que isso foi trabalhoso, foi encantador, porque eu fui descobrindo exatamente quanto essa perspectiva traz de praxis para dentro daquilo que a gente trabalha no plano teórico, e o quanto a ideia central do tema é trazer um sistema de imputação que resolva problemas e que se afaste um pouco da ideia de uma ciência parnasiana, de uma ciência pela ciência, ou seja, que seja coerente internamente, que seja um sistema muito fechadinho, mas que, em compensação, ofereça muito pouco para a solução dos problemas práticos. Ali a perspectiva é justamente a inversa, é a tomada da proposição da solução dos problemas práticos como base para a orientação da estrutura linguística, ou seja, a forma como nós falamos se traduza numa forma de explicitação do sistema de imputação. Essa é a perspectiva adotada do professor Vives e é por ali que eu fui. Mas eu queria também me referir hoje, já que hoje a gente está tratando exclusivamente dos fundamentos do tema, e não propriamente do tema estruturado já em um plano de teoria do delito, eu queria apresentar uma outra perspectiva, que eu também tive contato por essa época, e que me mostrou uma coisa muito curiosa. Havia um outro autor também importante, um prêmio Humboldt, o professor George Fletcher, que ele trabalhava com a perspectiva da filosofia da linguagem aplicada, claro, num modelo um pouco diferente, por ser um autor norte-americano, então a perspectiva acaba sendo um pouco diferente, mas que chamava a atenção também pela estruturação do seu sistema coincidir nas suas bases filosóficas com a filosofia da linguagem também, assim como o professor Vives. E a escrita do professor Fletcher, os livros principais do professor Fletcher, são também da década de 90. O principal deles, talvez, o Rethinking Criminal Law. E depois vem outros livros que sucedem esse, o Basic Concepts in Criminal Law, que é um sistema de teoria do delito, que o professor Munhoz Conde até traduziu para o espanhol. Enfim, já vamos voltar na questão dos livros, mas me chamou poderosamente a atenção de que quem oferecia uma perspectiva nova, um passo a mais, um passo adiante no plano da estruturação dos fundamentos do sistema penal, já não eram alemães. Né? Uma coisa bastante curiosa. Né?
os fundamentos do sistema penal, se a gente for olhando a cada escola, a gente sempre foi o oriundo da Alemanha. Mas é também certo que a Alemanha usou, ou que as escolas alemãs usaram, esse sistema de imputação como uma propulsão das suas teorias para o mundo inteiro. E, de fato, se você olhar a perspectiva, a ideia de teoria do delito, que nós vimos lá no começo das nossas aulas, por que é que se estruturou um modelo sob forma de teoria do delito, lá no positivismo científico. Ora, essa perspectiva de organizar analiticamente um sistema de imputação é uma perspectiva que acabou se difundindo no mundo inteiro. Né? Você vai para qualquer lugar do planeta, você se encontra com essa estruturação, com essa fórmula de imputação, então, produto de exportação exitoso da escola alemã. E, por primeira vez, aparecia uma perspectiva de fundamentos desse mesmo sistema de imputação que não brotava de autores alemães. Vejam só, havia aí um norte-americano que nem sequer nos Estados Unidos se estrutura a discussão a partir de uma teoria do delito. Todos nós sabemos que a perspectiva lá é a partir do processo penal, muito mais que do direito penal, num esquema de precedentes, desnecessário fazer digressão sobre isso, todo mundo sabe. E de um espanhol, né? Então, mas o que aconteceu aí? Ora, Fletcher foi um autor que foi estudar na Alemanha, o Fletcher faz referências às estruturas do Weltschel, sobre as quais ele se debruça para poder avançar no seu modelo, e o professor Vives também foi estudar na Alemanha, mas foi fazer um curso em Frankfurt com o Jürgen Habermas, né, sobre filosofia da linguagem, e acabou, então, indo às raízes disso, buscando pelo Wittgenstein, e aí estruturou sobre a base filosófica do segundo Wittgenstein, nós já vamos referir a isso, o seu modelo de fundamentos do sistema penal. E essas duas perspectivas, ou seja, o fato de eles estudarem na Alemanha, bem mostra que os alemães fizeram esse processo de exportação. Hoje em dia, se você vai estudar na Espanha, se você vai estudar em Portugal, se você vai estudar na Itália, se você vai estudar em qualquer lugar, você vai encontrar com as referências da estruturação dessa teoria do delito, nascedor alemão, mas já vai se encontrar com construções autóctonas, né? O que parece muito bom, porque no final é mais importante do que você conhecer a teoria estrangeira e etc., é você saber como adaptá-la à sua realidade social, porque, obviamente, os alemães escrevem para a sua realidade social. E esse processo de transposição, de adaptação, depende também de que a pessoa que o faça conheça profundamente o objeto da adaptação, aquilo que ela está adaptando, mas, ao mesmo tempo, conheça profundamente as raízes sociais do local para onde ela está levando isso. Então, hoje, você já se encontra com essa perspectiva a ponto de se fazer construção teórica fora do plano alemão, dentro de uma ideia de teoria do delito. Ainda que eu, professor Vives, propriamente, seja muito crítico da teoria do delito, dizendo que bastam fundamentos constitucionais, enfim, etc., mas não vamos nos adiantar nessa estrutura. Vamos devagar com o andor para oferecer as bases teóricas para vocês. Muito bem. Então, fundamentalmente, o primeiro passo, o primeiro conhecimento que os senhores têm que ter é esse, né? Alguns autores propuseram a superação dos fundamentos do funcionalismo e, no seu modelo radical, sistêmico, levava a extremos que nós já fizemos a crítica anteriormente, né? Superação disso através de uma nova perspectiva. Que perspectiva fundamental é esta? Filosofia da linguagem. Filosofia analítica da linguagem, que provém lá do Wittgenstein, do segundo Wittgenstein. Quando eu refiro ao segundo Wittgenstein, é porque todos os autores que estudam a estrutura filosófica wittgensteiniana dividem em duas etapas o pensamento desse autor. Numa primeira etapa, em que ele busca o chamado Tractatus Lógico-Filosófico, ele está defendendo a seguinte perspectiva. Diz, olha, os problemas filosóficos, na verdade, são aporias linguísticas. Né?
Ele diz que toda a elucubração, toda a nuvem filosófica de pensamento se resume em uma gota de gramática. O problema é como se expressam as coisas. Ou seja, que tudo que existe no mundo existe na perspectiva linguística. Aquilo que existe, existe no tamanho da nossa linguagem. A frase clássica do Wittgenstein é Die Grenzen meiner Sprache bedeutet die Grenzen meiner Welt. Ou seja, os limites da minha linguagem significam, ou traduzem, os limites do meu mundo. Né? Ou seja, tudo o que existe está compreendido na linguagem, no processo de comunicação de sentido entre transmissor e receptor que compartilham quadros de mundo. Isso é uma base estrutural a partir da qual ele sustentava a seguinte tese. No momento em que eu descobri qual é a lógica da linguagem, todos os problemas filosóficos desaparecerão. Porque se existe uma lógica da linguagem, essa lógica diluirá ou aniquilará todos os problemas filosóficos. Então, essa era a grande busca do primeiro escrito do Wittgenstein, que era o Tratatus Lógico-Filosófico, que acabou sendo a sua defesa de doutorado, com muitas dificuldades. Depois, é muito interessante vocês lerem a biografia do Wittgenstein, né? Há várias por aí, mas todas explicam muito bem, até uma resumida do Haeckel, do Peter Haeckel, há uma maior do Ray Monk, que é muito interessante, mas enfim, vocês podem buscar quaisquer delas, elas sempre vão contar esse episódio, que é o episódio da defesa da tese do Wittgenstein, que é forçada pelo Bertrand Russell, que é o seu orientador. Ele vai para um lugar que ele não imagina que seja a defesa da tese, ele pensa que é uma festa organizada pelo Russell, e o Russell, lá pelas tantas, resolve fazer a defesa de tese dele, que é a apresentação do Tratatus. Porque ele tinha concluído a sua etapa em Oxford, sob a tutela do Russell, com esses estudos, com essa ideia, essa perspectiva de linguagem, etc., mas tinha abandonado tudo e tinha chegado à conclusão de que aquilo era uma inutilidade, tinha ido, enfim, ficar recluso e dar aulas para crianças, enfim, entendendo que só as crianças podiam ensiná-lo algo de novo. É claro que é uma perspectiva assim, imaginem o que era a vida do Wittgenstein. Volto a reforçar, se tiverem a oportunidade de buscar alguma biografia do Wittgenstein, é muito interessante entender o que era o pensamento desse autor e a forma como ele viveu nesse período. Ele era um vienense e, enfim, que foi estudar em Oxford, ou seja, foi estudar uma perspectiva anglo-saxã, e, no fim, no meio das guerras mundiais, né? Ou seja, vivendo esse período tenso da Europa, como um germânico na Inglaterra, né? Ele acaba adotando uma perspectiva muito diferente de vida, inclusive. Mas, enfim, tudo isso para dizer que, no final, a ideia central do primeiro Wittgenstein é, no momento que eu descobrir a lógica da linguagem, todos os problemas filosóficos serão resolvidos. E ele tentou fazer isso através de uma coleção de aforismos, que é o texto do chamado Tratatus Lógico-Filosófico. E quando ele termina a apresentação de doutorado dele, que ele faz a defesa do Tratatus meio forçado pelo Russell, ele diz, se vocês gostaram disso aí, podem ficar para vocês, porque está tudo errado. Ou seja, ele mesmo tinha concluído que estava errada a perspectiva de buscar uma lógica só da linguagem. E por quê? Ora, porque, segundo ele próprio, não há uma só lógica da linguagem. As lógicas da linguagem são tantas quanto seus usos. E é fácil perceber isso, não? Imagine o seguinte, se a gente, sei lá, na aula de hoje alguém chega atrasado, a gente, sei lá, usa a expressão abacaxi. Gosto de falar sobre essa perspectiva. Você usa essa abacaxi. E aí, ninguém usou essa expressão para falar de alguém atrasado. Mas todo mundo que está na sala e que ouviu essa expressão vai introjetar o uso dessa expressão para significar aquilo. O próximo sujeito que entrar na sala atrasado e eu disser abacaxi, todo mundo que participou do primeiro processo de uso dessa expressão para significar o atraso ou uma reclamação sobre o atraso
vai perceber que é isso que significa aquela palavra. Então perceba que essa palavra foi usada num contexto próprio e esse contexto designou o significado dela. O uso que foi feito dela traduziu o seu próprio significado. Portanto, a palavra não tem um significado intrínseco. Logo, a linguagem não tem ela própria uma forma determinada, lógica, intrínseca e interminável. Mas sim, ela é viva, ela vai variando, ela vai mudando. E o uso, cada novo uso que se faz de uma expressão, traz para essa expressão o conteúdo, o significado daquele uso. E, portanto, sucessivos usos vão modificando as sucessivas lógicas contextuais da linguagem. E era essa perspectiva que o Wittgenstein percebe na sua segunda etapa de evolução do seu pensamento, que é condensado num escrito póstumo, reunido, né, pelos seus sucessores. Ele acaba morrendo relativamente jovem, né? Mas o seu segundo grande escrito, que é o Investigações Filosóficas, compendia aforismos também e reflexões sobre essa ideia, sobre a ideia central de que as linguagens são tantas quanto os seus usos. E parece que essa perspectiva é a perspectiva adotada, então, para a gente trabalhar como fundamento para o plano jurídico. Essa é a grande inovação que tanto o Vives quanto o Fletcher trazem para dentro do direito penal. Vamos estudar o direito penal a partir de uma perspectiva da linguagem, do uso da linguagem específica. Então, veja, como essa linguagem varia conforme o seu uso, também varia essa estrutura. E faz muito sentido usar a lógica da linguagem como fundamento para a estruturação do sistema de imputação. Por quê? Ora, porque direito é linguagem, certo? Pensem um pouco. O que é que vocês já fizeram na vossa vida com direito que não fosse linguagem? Ou seja, que transpusesse a linguagem como fórmula. Vamos lá. Tudo que se faz no direito é ler, escrever, ouvir e falar. Ah, professor, mas de fato tem efeitos na vida cotidiana o uso dessas técnicas linguísticas. O direito gera efeito fora dele, claro que gera, sem dúvida nenhuma, mas ele não é outra coisa que não isso. E daí isso deixa bastante claro por que essa perspectiva é promissora. Porque nós ficamos, num primeiro momento, debruçados sobre estruturas ontológicas, tentando dar sentido para o direito, ou seja, traduzir o direito segundo bases científicas da ciência natural e empírica. Não tem o menor cabimento, isso é óbvio que não vai dar certo de entrada. Todos sabemos antecipadamente que é impossível que o direito dê conta de estruturas ônticas. É por isso que não funcionou a perspectiva nem do causalismo, nem do finalismo, nem de nada que tivesse base ontológica, porque o direito não é isso. Ah, o direito produz efeito nisso? Sim, mas ele não é isso. Ele é outra coisa, certo? Esse é o primeiro aspecto a se pensar. Bom, então o direito é só norma, porque daí a partir de uma perspectiva que arranca um pouquinho lá do neocantismo, perde força no finalismo, mas retoma essa força no funcionalismo, a perspectiva há de ser normativa, porque afinal de contas, direito é norma, direito é só aquilo que está escrito, tampouco é, porque a norma em si não se basta. A norma é o comando, e esse comando só é expresso através de sentido. Vocês sabem bem a diferença entre a lei e a norma. É reducionista a perspectiva que pensa a norma como enunciado, como lei, né? O direito que está escrito, ou a perspectiva da norma a partir daquilo que está escrito, da estabilidade, da validade do próprio comando normativo. Por quê? Porque não há essa estabilidade. Não existe essa estabilidade.
A norma vai evoluindo na sua própria interpretação. É muito fácil de ver quando você olha para elementos normativos do tipo. Tá? Pense um pouquinho. Olha lá, quando foi escrito o Código Penal brasileiro, em 1940, na parte especial, existia, e ainda existe, o ato obsceno como delito. Muito bem, ato obsceno. O que é que significava ato obsceno em 1940 e o que é que significa ato obsceno hoje? Há uma perspectiva muito diferente de perceber esses elementos normativos do tipo. Se a perspectiva de percepção desses elementos negativos do tipo é diferente, né? Então é óbvio que toda a estrutura linguística, ou aquilo que significava elemento normativo lá atrás, não é o que significa hoje, certo? Então, a ideia que temos de evolução da linguagem é muito clara quando você observa alguns tópicos do direito. Esses tópicos linguísticos trazem uma fórmula diferenciada de observação para a percepção daquilo que é a própria estrutura de imputação. Então, vamos lá. As duas perspectivas, tanto do Fletcher quanto do Vives, se debruçam sobre esse sistema, esse modelo, essa ideia da linguagem viva. Traduzem, portanto, necessariamente um sistema aberto. Mas a abordagem de um e a abordagem de outro, ou seja, como um chegou numa estruturação aberta e como o outro chegou numa estruturação aberta, são caminhos bastante diferentes. E aí vale a pena uma certa digressão. Vou começar pelo caminho do Fletcher, que talvez seja um caminho mais simples de visualização de quem tem o contato por primeira vez com essa perspectiva. O George Fletcher, um norte-americano, foi fazer estudos na Alemanha e olhar para a perspectiva de estruturação do direito, do sistema de imputação alemão. Ele até faz um estudo, tem um estudo muito famoso dele, que foi traduzido também, publicado na revista da Univale, revista jurídica da Univale. Eu fiz uma tradução junto com a Mariana Sesto, a gente publicou isso já faz muito tempo. É um estudo comparativo entre os sistemas jurídicos, né? Entre o sistema jurídico do civil law, ou o sistema jurídico do direito continental, o sistema de imputação do direito continental, que é baseado no modelo alemão, e o sistema de imputação norte-americano, né? E ele vai olhando, primeiro, o seguinte, que o sistema de imputação do direito continental é o que ele chama de um sistema escalonado. Não é assim que a gente faz? A gente olha para a estrutura de teoria do direito e diz, bom, aqui tem ação ou não tem ação? Tem tipo ou não tem tipo? Tem antilicidade ou não tem? Tem culpabilidade ou não tem? Você vai como uma espécie de filtros sucessivos, filtrando a estrutura fática a partir de uma perspectiva jurídica para chegar à conclusão se o fato é crime ou não. E ele compara isso com aquilo que ele chama de flat thinking, ou pensamento plano, pensamento chato, pensamento raso, que é o modelo anglo-saxão. Ele diz, olha, aqui o que nós temos, por um lado, são as acusações, são a perspectiva acusatória, né, o que poderia traduzir-se para o sistema ocidental como imputação, attribution, né, por um lado, e de outro lado, justification and excuses, tudo no mesmo plano. Ou seja, o sujeito argumenta para eximir-se de responsabilidade frente à atribuição de responsabilidade. É um pensamento raso. Não existe um escalonamento, primeiro isso, depois aquilo, primeira etapa, segunda etapa, até aquelas coisas que a gente fez dentro da culpabilidade, a primeira imputabilidade, depois da consciência de licitude, enfim. Não é assim o raciocínio norte-americano, é um raciocínio raso. E aí ele diz, bom, existem vantagens de um sistema, existem vantagens de outro sistema, ao fazer essa comparação. E daí ele diz que é perfeitamente possível deduzir também uma estruturação teórica do delito
dentro da perspectiva anglo-saxã, tomando os casos e fazendo o processo inverso. E é isso que ele escreve lá no Rethinking Criminal Law. Ele captura um monte de casos de crimes patrimoniais, crimes de furto, por exemplo, tal, reúne todos em torno daquilo que eles têm de elementos comuns. Depois ele captura um monte de homicídios, eu não sei se a ordem são os furtos dos homicídios primeiro ou os furtos, não me lembro, mas assim, captura os vários homicídios, os crimes contra a vida e tal, e reúne em torno daquilo que eles têm em comum. E daí captura os 3, 4 grupos de delitos em torno do que eles têm em comum e depois unifica essas coisas em comum para demonstrar que lá no modelo anglo-saxão, embora se trabalhe na perspectiva dos casos, no fundo, o que eles estão discutindo é se existe ação ou omissão, né, o act requirement, né, se existe dolo ou não, qual é o mens rea que guia o sujeito a respeito da atribuição, se existe uma justificação, se existe algo em self-defense, se existe, né, e se existe alguma perspectiva de exculpação diferenciada. Quer dizer, ele mostra que, no final das contas, muito através dos casos, das perspectivas de jurisprudência, no fundo, estão tratando dos mesmos problemas, estão tratando das mesmas perspectivas. Porém, e aí é que está o detalhe, o fundamento pelo qual se justificou a estruturação dessas fórmulas de imputação no modelo continental, para o Fletcher, foi um erro. Ou seja, a fórmula de estruturação, justificação, o fundamento oferecido, né, para justificar a estruturação do sistema de imputação, para ele foi equivocado. E ele começa por uma perspectiva de crítica ao Wälzer, exatamente, dizendo que os finalistas tinham o caminho à sua mercê, à sua frente estava claro, era fácil de avançar na perspectiva se eles tivessem feito a pergunta adequada a respeito daquilo que afirmavam. Porque a afirmação clássica, ou a afirmação estrutural, o ponto de partida do Wälzer, todos sabemos, ele próprio diz no livro, é uma teoria da ação, certo? O que ele diz é que o diferencial do seu sistema é que a ação humana tem por nota distintiva o direcionamento de uma finalidade. Toda ação humana é dirigida por um fim. Esse é o ponto de partida do Wälzer, e ele diz, em cima disso é que vai se estruturar uma nova teoria do delito, onde a intenção já se encontra incerta na ação, enfim, etc. Está muito bem isso, diz o Fletcher. Só que o problema qual foi? A partir de que o Wälzer diz que toda ação humana é dirigida por um fim, os seus discípulos e ele próprio ficaram ocupados em definir o fim, ou seja, procurar a estrutura da finalidade, remeter a Aristóteles, Pfendorf, enfim, uma base filosófica, pudesse justificar o que era a finalidade, a intenção como algo mental, um dolo natural, um processo interno da mente, e que termina exitoso, porque termina convincente, né? Quando o cara diz assim, olha, a nota distintiva da ação humana é que ela é dirigida por uma finalidade, por um fim, e você vivencia essa experiência, puxa vida, eu vim assistir essa aula porque eu tenho um propósito a respeito desse tema. Então, claro, a ação humana é mesmo dirigida por um fim. Quando eu vivencio essa experiência em primeira pessoa, eu digo, nossa, o Wälzer estava certo, né? Afinal de contas, eu também, tudo aquilo que eu faço é dirigido por uma finalidade. Então, ele tem toda a razão. É exatamente assim que acontece no plano real, no ôntico. Então, é assim que deve ser guiado um sistema de imputação. E diz o Fletcher justamente o contrário. Ora, um sistema de imputação não é de uma autoimputação. Essa é a primeira coisa que nós temos que pensar. Será que sou eu mesmo que me imputo? É óbvio que eu percebo aquilo que é a minha finalidade. Afinal de contas, eu vivencio isso em primeira pessoa, dentro da minha cabeça. A pergunta é, como é que o juiz tem acesso à minha cabeça? Quantas vezes os senhores viram na liça forense essa perspectiva justamente? Ah, mas eu pensei que. Ah, mas eu imaginava que. Ah, mas eu queria. Será que o cara queria ou não queria? Essa discussão é uma discussão inútil, porque ninguém tem acesso à primeira pessoa do réu. Ninguém sabe o que ele pensou no momento do fato. Ninguém sabe o que ele imaginava, o que ele queria ou desejava.
porém se atribui responsabilidade exatamente assim, de modo heterônomo. Veja, o magistrado diz que o réu agiu com dolo. Mas será que ele tem a perspectiva do réu, lá dentro da cabeça do réu, para saber se ele pensou? Então o dolo é mesmo natural? É algo, um processo mental, psíquico? Consciência e vontade são dados internos? Pô, se são, é inacessível ao juiz. Aliás, nem que ele tivesse o socorro de um psicólogo para fazer uma análise disso, daria certo, porque afinal de contas, o processo é uma reconstituição do passado. Não basta saber o que passa na cabeça do sujeito, tem que saber o que passou na cabeça do sujeito lá atrás. Então, essa perspectiva é absurda desde um ponto de vista da imputação. Ela é muito lógica na percepção em primeira pessoa, e por isso o Weltzel vendeu tão bem seu peixe, assim como os seus sucessores. Mas é absurda do ponto de vista da imputação, e é fácil de perceber isso. A imputação é heterônoma. Quem te imputa é o juiz. Então, aí a perspectiva toda se frustra completamente. E é nesse ponto que o Fletcher coloca a sua cunha, ou seja, ele arranca daí. Ele diz, olha, a perspectiva era muito boa, a ideia de que toda ação humana é dirigida por uma finalidade é maravilhosa. Mas o problema, a pergunta ser respondida quando alguém diz a nota distintiva da ação humana é o direcionamento de uma finalidade, não é perguntar o que é a finalidade, mas sim perguntar como é que você sabe. Como é que você sabe que a ação humana é dirigida por um fim? Ora, eu sei internamente pela minha experiência em primeira pessoa. Mas como é que você sabe que a ação do outro é dirigida por um fim? Afinal de contas, cada um de nós tem a perspectiva em primeira pessoa só vista por nós mesmos. Como a experiência do Scaravelli, do Wittgenstein, né? Eu sugiro que vocês procurem sobre isso na internet, vocês vão encontrar aí a experiência do Scaravelli, né? Cada um tem uma caixa e só ele olha dentro e diz, isso é um Scaravelli. Cada um diz que é um Scaravelli e tal. E aí, como é que nós vamos saber o que é um Scaravelli? Será que realmente aquilo que eu tenho aqui é um Scaravelli? Será que a caixa do outro também tem a mesma coisa que eu tenho aqui? Que é a ideia da experiência em primeira pessoa. Não é assim que funciona. O Fletcher faz a pergunta correta quando ele vai estruturar o seu sistema de imputação. Ele diz, bom, a nota distintiva da ação humana é o direcionamento da finalidade, sem dúvida nenhuma. Mas a pergunta válida para um sistema de imputação é como é que você sabe que a ação humana é dirigida por uma finalidade? E aí a resposta para isso é que a expressão de sentido viabilizada por indicadores objetivos traduz o sentido da perspectiva final do sujeito. Portanto, o que deve ser estudado é a forma de transmissão do sentido. E, portanto, a linguagem, que vejam, quando se fala em linguagem, não se fala só em linguagem falada, né? Mas também na ação que traduz a expressão de uma linguagem, por sei lá, eu vejo um sujeito correndo com uma camisa, uma regata, um calção, um tênis de corrida e um número na frente, e passa na frente, na minha porta, na minha rua, eu digo, puxa, está acontecendo uma corrida aqui. Como é que eu sei que está acontecendo uma corrida? Como é que eu sei que a finalidade desse sujeito é participar de uma corrida? Ora, a forma como ele se apresenta, o que ele está fazendo e o número de identificação traduzem o sentido de uma corrida. E de onde se tira esse sentido? Ora, do uso. Costumeiramente, quando tem uma corrida oficial, as pessoas andam com um número correndo na frente de uma camisa regata, uma roupa própria para corrida de longa distância. Então, como eu já vi isso várias vezes, eu reconheço nessa perspectiva aquela outra que eu já tenho de acervo. E isso é linguagem. Linguagem é reconhecimento. Não é um conhecimento empírico, mas um reconhecimento que provém de experiências anteriores vividas nas quais eu participei como transmissor ou receptor de algo segundo certos padrões de sentido. Tá? E segundo Fletcher, então, é essa intersubjetividade que marca a ação, e é por isso que ele chama a ação de ação intersubjetiva, né?
essa intersubjetividade que marca a ação, que é a perspectiva pela qual se deve estruturar um sistema de imputação. Quando eu for pensar se há ação ou há omissão, eu vou verificar se aquilo que é realizado obedece um determinado padrão de sentido para significar aquela classe de ação ou de omissão. Se eu vou verificar se há dolo, qual é o elemento, qual é a mens rea, né, do sistema anglo-saxão que guia esse sujeito, se é intention, se é uma recklessness, o que é. Ora, se eu vou olhar para isso, eu vou olhar a partir da perspectiva de sentido que remete a um background previamente aprendido e experienciado por aquele que faz o juízo. Certo? É assim que se imputa, segundo Fletcher. E o professor Vives faz um caminho inverso. Veja que interessante, né? O Fletcher pega a teoria do delito, a expressão da teoria do delito, olha para aquilo, vê o que está falhando, compara os sistemas e daí vai buscar o fundamento do sistema. Faz esse processo, né? Da teoria do delito ou do delito em espécie, mais do que da teoria do delito, até chegar ao seu fundamento e conclui que esse fundamento reside no segundo Wittgenstein. Reside nas formas de expressão de sentido da ação que se dão pelo uso. Né? E o professor Vives faz uma perspectiva contrária, ele vai estudar a filosofia de base. Começa no Habermas, nos estudos do Habermas, e daí percebe a teoria da ação comunicativa. Toda ação comunica um sentido que é tridimensional, né? Desde um ponto de vista locutório, ilocutório e perlocutório. O que isso significa? Locutório é o que eu digo, ou o que eu faço, né? No caso da ação, tanto a ação como linguagem se traduzem a totalidade do universo wittgensteiniano, né? Tudo que existe são palavras e ações, isso é um aforismo do Wittgenstein, né? Tudo que existe no mundo são palavras e ações, a totalidade do mundo se resume a isso. Então, as ações ou palavras se expressam de um modo tridimensional, segundo a teoria da ação comunicativa do Habermas. Primeiro, uma dimensão locutória, aquilo que eu digo ou faço. Uma dimensão ilocutória, que é o que eu quero fazer quando digo, ou seja, o que eu quero dizer quando digo, o que eu quero fazer quando faço. Ilocutória vem de ideia, né, de intenção, de perspectiva do foro interno. E uma terceira dimensão, e esta é a grande validade, que é perlocutória, que é o contexto em que eu faço o que me proponho a fazer, que é o que dá a dimensão de sentido. O contexto em que eu digo algo é que dá o sentido para esse algo, né? Sei lá, se no final do dia, depois de um dia inteiro de atividade física intensa, ou de trabalho e etc., eu chego em casa e digo para os meus familiares que eu estou podre, eles não vão entender que eu estou carcomido, né? Sei lá, por um câncer maligno, mas sim que eu estou cansado, né? Ao mesmo tempo, se eu sair do médico com os meus exames e for apresentar para ele, e alguém me pergunta como é que foi o resultado da análise dos exames, e eu digo, eu estou podre, a pessoa vai dizer, bom, você está cheio de doenças, um monte de enfermidades, seus exames foram ruins. Então, o que eu quero dizer é, a mesma expressão pode traduzir mais de uma coisa. Vai depender do contexto em que ela se apresenta. E essa é a ideia da terceira dimensão, da dimensão de sentido contextual de interação humana, que é a adoção da perspectiva que o professor Vives vai fazer. Ele vai dizer que nenhuma desses modelos anteriores de estruturação de teoria do delito foi pautado sobre esse contexto de interação humana. Sempre foi uma ideia de ciência, tentativa de dar uma perspectiva científica para a coisa, muito mais lá no começo, né? A ciência, que era a base da ontologia, da importação das ciências naturais para as ciências sociais, etc., que era a base do causal naturalismo ou do finalismo, mas mesmo depois, quando se adota uma perspectiva funcionalista, ainda não se abandona completamente a ideia de uma ciência do direito, de uma teoria do direito, como se isso fosse, se direito fosse algo explicável ou descritível.
né, passível de definições. Se busca muitas definições jurídicas. Ora, se direito é linguagem mesmo, e a linguagem é fluida, são tantas quanto seus usos, como é que eu posso pretender falar em definições? Para o professor Vives, fica muito claro que o direito funciona, as ações são valoradas desde uma perspectiva linguística, veja, linguagem e ação, né? A totalidade do mundo wittgensteiniano, ou seja, essa totalidade é adotada a partir de uma perspectiva que é variável conforme o contexto social, e, portanto, não pode estar engessada numa ideia de ciência. Nós não estamos falando aqui de definições, nós não estamos tratando de descrever um fato, mas sim de compreender as coisas. Portanto, não é, Eduardo, que gosta do vernáculo alemão, né? É menos beschreiben, né? E mais verstehen, né? É muito mais compreensão das coisas do que propriamente descrição ou narrativa, definição. Eu não estou descrevendo um objeto. Ah, isso aqui é uma caneca de aniversário e etc., branca, com escritos coloridos. Não é isso que eu estou fazendo. Quando eu pego essa caneca e levo à boca, o que vocês dizem é o professor está tomando café. Né? Por quê? Porque o horário condiz com isso, porque aula e café estão sempre associados e porque é uma caneca. Ao invés de ele pegar uma coisa quente, né? Ele vai pegar numa caneca. Esse sentido a gente traz da nossa experiência anterior em vivências iguais a esta. Portanto, são os usos consagrados de uma determinada perspectiva de atuação que traduzem o sentido dessa perspectiva de atuação para fins da interação humana permitir uma valoração dela. Então, quando eu faço uma análise de teoria do delito, o que eu faço não é outra coisa que não olhar para essa estrutura, verificar a sua reiteração, né, a sua, né, sucessiva atividade e verificar que existe uma regularidade nessa forma de atuação e identificá-la como tal. Então, todas as vezes, imagine a seguinte perspectiva: se eu estou pensando num homicídio, eu quero identificar ali se o sujeito realmente quis matar o outro, é uma ação de homicídio, ou se é uma ação de lesão corporal. O A dispara em B. Ora, se o sujeito estava perto ou não, se estava com o revólver carregado e descarregou todos, ou se atirou, deu um tiro só. Né? O que ele fez antes e depois? Ele atendeu a vítima ou ele abandonou a vítima? Ele foi lá conferir se a vítima estava mesmo morta? Enfim. Eu começo a olhar as circunstâncias em que se descreveu um ataque a tiros para definir se ele é um intento homicida ou uma simples lesão corporal. E como é que eu identifico isso? A partir de um background, de outras situações que foram identificadas dessa forma. E que vão mudando socialmente. Vão mudando. Né? A perspectiva social se altera a valoração de uma determinada forma de atuação e se altera, por via de consequência, então, a valoração jurídica disso. Por isso, a estrutura jurídica de um sistema de imputação deve pautar-se a partir do sentido que esse sistema de imputação expressa. E em busca de um resultado que, no final das contas, pensem bem, o que é um resultado de incriminação? Um resultado de incriminação é simplesmente passar o filtro lógico-normativo sobre a estrutura de imputação para dizer: esse fato é crime, esse fato não é crime. Esse fato, então, é merecedor de uma pena, e esse fato não é merecedor de uma pena. E a gente vai tentando aprimorar esse sistema cada vez mais para gerar esse resultado de um modo mais justo. É ou não é? O objetivo do nosso sistema jurídico de imputação ser renovado tantas e sucessivas vezes não é de buscar um resultado melhor? Né? Então, diz o professor Vives que essa é a única perspectiva da ciência que interessa, de fato, ao direito. Uma renovação constante, né? Uma busca
do melhor, de uma perspectiva mais justa, mais adequada, né? De um reforço. Quando se verifica, lembram-se da história das teorias, da teoria das revoluções científicas, do Thomas Kuhn, né? A ideia de que a ciência nova vem porque os paradigmas são quebrados, ou seja, a ciência clássica não dá conta de determinadas perspectivas, de determinados problemas, e esse paradigma começa a ruir. A ciência nova apresenta um novo paradigma e dá solução a todos aqueles que estavam contidos na ciência antiga e resolve o novo. Então, à medida que ela resolve o novo, ela traz uma perspectiva nova e essa ciência nova se sobrepõe ou impõe um novo paradigma. É assim que funciona. Diz o professor Vives, do ponto de vista do que é ciência para o direito, a única coisa que interessa, a única, é essa perspectiva de uma constante evolução, né? De oferecer uma nova perspectiva e mais uma nova, e mais uma nova, sempre num objetivo que um sistema de imputação deve ter, que é uma pretensão de realizar um resultado mais justo possível. Ele chama isso de uma perspectiva de justiça, né? O que eu estou buscando, né, é pretender o resultado mais justo possível, portanto, há uma pretensão geral de justiça num sistema de imputação. Em todos, sempre houve. O propósito geral sempre foi esse, produzir o resultado mais justo possível, né? Então, há uma pretensão de justiça íncita ao sistema de imputação, que é muito diferente da pretensão de verdade da ciência. A ciência pretende verdade, pretende realizar alguma coisa que seja comprovada cientificamente. Só que vejam lá, de fato é assim que funciona? A ciência fala o tempo todo na busca da verdade, o direito fala, o direito penal, o processo penal, volta e meia os senhores escutaram no processo penal, a meta do processo penal é a busca da verdade real. Além de verdade real não é outra coisa além de um pleonasmo. Nem o direito busca a verdade e nem a verdade é real, propriamente, né? Mas, enfim, depois nós falamos sobre a verdade. A perspectiva só, para vocês terem uma ideia, se realmente em direito eu estou buscando a verdade ou se eu estou buscando justiça. Há uma pretensão de verdade ou uma pretensão de justiça? Porque a pretensão de verdade é completamente falível. E é na ciência natural que ela é falível. Pense bem, os senhores já ouviram falar que ovos faz bem? Certamente. Já ouviram falar que faz mal? Certamente. Qual delas é verdade? Chocolate faz bem ou faz mal? O vinho faz bem ou faz mal? Bom, daqui a pouco sai um novo artigo da Science que diz que é bom. Daqui a pouco sai mais um que diz que é bom. E quando sai essa afirmação nova, numa experiência nova, com um campo mais abrangente de casos, etc., etc., para desmentir a anterior, ela é verdade. Verdade. E perceba que a verdade é excludente. Quando se afirma essa verdade, todo o resto é falso. A perspectiva da verdade é uma perspectiva excludente, porque ela é exclusiva. Verdade é isso, o resto é falso. Descarta o resto. E o problema é que daqui a pouco vem uma outra verdade que falseia a anterior. Então, que segurança você tem nessa verdade? De fato, existe alguma segurança na busca da verdade através do processo? Sem contar a incapacidade de alcançar essa verdade. Até porque, se o processo é reconstituição do passado, como é que a gente vai falar nessa verdade para o passado? Esse problema é uma constante em todas as teorias do direito, exceto que não seja essa busca. Se a gente troca, e diz o professor Vives que é chegada a hora, né, de trocar uma pretensão de verdade por uma pretensão de justiça, bom, aí a perspectiva é completamente diferente, né? Vamos pretender, em geral, a justiça. E aí, claro, dentro dessa pretensão geral de justiça, é óbvio que se forma um sistema de imputação, né? Se forma um sistema de imputação, se forma uma subdivisão de pretensões, todas voltadas para o escopo geral de pretender um resultado justo. Esse escopo geral de pretender um resultado justo
consiste na tal pretensão geral de justiça, que é a afirmação de que um fato é crime, que outro não é crime. Como é que se faz isso? Bom, sei lá, apurando tipicidade, injusticidade, culpabilidade, etc. Diz o professor Vives, todos os sistemas são válidos, né? Ele até tem sua própria perspectiva, que a gente vai ver na semana que vem, né? Sua própria perspectiva de dizer o que é um sistema válido, né? O que é um sistema que é dotado propriamente de uma pretensão de justiça e como ele idealmente pode ser equalizado dentro de subpretensões desta pretensão geral de justiça. É isso que a gente vai ver, essa organização na semana que vem. Mas, fundamentalmente, ele apresenta 3 pilares. Veja, nós estamos fazendo a construção inversa, vocês viram, né? O Fletcher vai lá da teoria do delito para os fundamentos filosóficos. Agora nós estamos voltando. Estamos indo dos fundamentos filosóficos para a estruturação do sistema de imputação. Como é que o professor Vives faz esse sistema de imputação? Ora, uma pretensão geral de justiça se ancora em 3 pontos-chave. Um primeiro ponto é uma teoria da ação. Veja, por que uma teoria da ação? Então você quer dizer que nós vamos voltar lá, professor, a falar da perspectiva da ação, movimento? Não, nada disso. Nada disso. Essa teoria da ação é uma teoria do significado da ação. A ação não mais como um dado do que os homens fazem, mas como a expressão do sentido do que fazem. O professor Vives diz que a ação não é um substrato sobre o qual se acrescentam sentidos jurídicos. Ela própria é um sentido. É o sentido de um contexto. A ação é aquilo que ele chama teoria da ação significativa, que acaba coincidindo com a teoria da ação intersubjetiva do Fletcher. O que é essa teoria da ação significativa? O que é essa ação significativa? A ação significativa não tem ser, né? Tanto que ele não chama isso, eu mesmo errei nos primeiros escritos falando em conceito significativo de ação. Não há um conceito. Não se trata de conceitualizar nada. Se trata de compreender, e, portanto, se trata de uma concepção. A concepção de sentido de uma ação. Como é que eu reconheço uma ação enquanto tal? Que é muito diferente uma ação de uma omissão, do ponto de vista ontológico, você pensa, bom, ação é um fazer, ação é um não fazer. Mas será que eu reconheço o fazer e o não fazer exatamente da mesma maneira? Pensa bem, o sujeito está lá, paradão, em casa, no domingo, né? Olhando pela janela, sentado numa poltrona, fazendo nada, né? O dia inteiro, vendo o tempo passar. E a mulher dele diz para ele assim, escuta, você não vai fazer nada hoje? Não está fazendo nada. Você é acusado pela mulher de omissão, né? Não foi lavar louça, não está fazendo nada, certo? Agora pense que esse mesmo cara, já não é domingo, mas na segunda-feira, e ele é bancário, ele está sentado lá na sua poltrona, no banco, olhando pela janela, sem se mover. Você vai dizer que ele está fazendo greve, certo? Percebem que o fazer e o não fazer podem ser ontologicamente a mesma coisa? O Fletcher dá o exemplo clássico, que é do guarda do Palácio de Buckingham, que durante a semana está lá paradão, incólume, na frente do palácio, né, aquele uniforme dele e tal. As pessoas passando, os turistas tirando foto, ele imóvel na frente do palácio. E aí ele diz, bom, esse camarada está vigiando, e vigiar é um fazer, né? O guarda guarda. Mas no final de semana, assim, esse mesmo guarda está passeando do Hyde Park, na frente do palácio, e em certa hora, ele se cansa e está parado, assim, do jeito que ele fica durante a semana. Meio paradão, tranquilão. E cai alguém no lago do parque, começa a se afogar e o sujeito está parado, você vai dizer que ele realizou uma omissão de socorro. Não é? É omissão ou é ação ficar parado afinal? Depende. E depende do quê? Depende da condição ontológica? Não. O que ele fez é exatamente o mesmo. O que o grevista ou o preguiçoso fez também é exatamente o mesmo. E o que muda, então? São as normas, então deve ser um problema normativo. Claro que não. As normas não mudaram. As regras jurídicas não mudaram, nem a forma de interpretação delas mudou do meio de semana para o fim de semana ou vice-versa, né? Porque, claro, muda a interpretação das normas, muda, né? Mas muda com o tempo, com os usos sucessivos muito longos. Mas do fim de semana para o meio da semana não é assim.
Então, as normas são as mesmas, os dados ontológicos são os mesmos. O que é que se alterou, então? Bom, o contexto em que a gente conjugou essas normas com as condutas. Elas geraram uma interpretação acerca disso para chamar uma de ação e outra de omissão. E essas normas são normas sociais, de uso, né? O uso social de vigiar na frente do palácio é aquele, o uso social de omitir o socorro é ficar parado quando alguém se afoga, o uso social de fazer greve é ficar parado quando teria que trabalhar, e assim por diante. Ou seja, a identificação de uma ação ou de uma omissão é uma expressão de sentido, e ela traduz uma ação ou omissão diferentemente de um acontecimento em que o sujeito é passivo, justamente pela atitude, pela decisão do sujeito de realizar alguma coisa, pela finalidade, que diria o Weltzer. Só que essa finalidade não é uma finalidade mental intrínseca, é uma expressão de sentido que eu capturo na realização do sujeito, sabe? O sujeito, conforme a prática social ele se comporta, isso traduz o sentido, ou seja, a intenção que ele possa ou não possa ter é íncita à própria forma como ele se conduz. E, portanto, naquele contexto, ela traduz um determinado sentido, que não necessariamente vai corresponder ao que ele pensou. O que ele pensou não faz parte do jogo. O dolo não é natural, mas é a expressão de sentido de um contexto que acontece. Tá? E assim com todas as categorias do delito, a legítima defesa, sei lá, a imputabilidade, a potencial consciência de ilicitude, tudo vai ser verificado segundo expressões de sentido do contexto de uso. É assim que a gente sempre fez na prática. Ou, afinal de contas, vocês já fizeram algum recurso em que vocês disseram que aquilo que o juiz falou não era a verdade tem o eu. O juiz mentiu. Claro que não. Vocês estão dizendo que vocês têm uma solução mais justa que a dele, porque algumas variáveis foram melhor apreciadas no contexto social por vocês do que por ele. E aí vocês vão explorar esses indicadores de sentido probatório para traduzir aqueles elementos da pretensão de justiça. A tipicidade, antidicidade, culpabilidade, enfim. Certo? Então, é essa perspectiva que o professor Vives propõe para ser adotada. Então, um pilar é essa ideia do sentido da ação, tá? Concepção significativa da ação. O outro pilar é a estrutura da norma, que identifica a norma também a partir de uma concepção de significado, porque a norma não é simplesmente uma norma posta, positiva e etc. Ela é dinâmica, né? Ela é um processo de interpretação, ou seja, ela tem um espaço de atuação para se identificar com condutas. Você só pode regular normativamente aquilo que os homens possam ou não fazer. Não há um espaço normativo para aquilo que os sujeitos fazem obrigatoriamente, que não comporta uma decisão. Por exemplo, eu não posso normativizar, proibir, por exemplo, uma pena de 3 a 5 anos, que o sujeito viaje a Marte. Não existe essa viagem a Marte. Não existe a possibilidade de seres humanos fazerem isso. Ninguém vai fazer isso. Pelo menos não agora. Talvez com a tecnologia um dia, né? Mas hoje não. Então, aquilo que não tem possibilidade de ser feito não pode ser objeto de regulação normativa. Assim como aquilo que vai ser obrigatoriamente feito de qualquer forma. É proibido respirar, pena, 5 a 10 anos. Ora, todos respiraremos sim ou sim. Tá? Então, essa perspectiva não existe, ou seja, não há um espaço normativo aí. O espaço normativo que existe é somente aquilo que os homens possam ou não fazer. A opção normativa é a opção daquilo que se pode ou não fazer. Tá? E é por isso que se questiona, por exemplo, delitos de Estado, etc., né? Os basics delicti, né? Porque daí não são ações nem omissões. Né? Só ações ou omissões podem ser objeto das normas. E é dessa confluência entre normas e ações que o professor Vives tira a perspectiva de que deve ser formulada uma imputação dentro de um pressuposto, que é o pressuposto de liberdade de ação. Esse é um pressuposto chave na estrutura do professor Vives. A pessoa diz, mas professor, mas todas as nossas ações são condicionadas, a gente não é livre. Tá, mas espera aí, nós estamos falando de um absoluto determinismo, ou seja, de que as coisas são determinadas todas
previamente, eu não tenho opção, é isso? Porque se é isso, não seria o que nós estamos fazendo com direito, né? Porque o sujeito quer matar, ia matar de qualquer jeito, para determinado ato. O sujeito quer ferir, então, estamos imputando o que a quem, se tudo está previamente definido. Ah, não, não é assim, tem um espaço de decisão. Tá, então, é só esse espaço de decisão que nos importa. Tá? O pressuposto de liberdade de ação não é um pressuposto de imputabilidade, é um pressuposto da ação. Só existe ação naquilo que eu possa ou não fazer. O que eu não posso fazer de jeito nenhum, não pode ser ação, nem omissão. Então, liberdade de ação é um pressuposto da própria confluência entre normas e ações para estabelecer a estruturação do sistema de imputação. Tá? Essa que é a base de conformação dessa estrutura. Então, são esses três pilares. Claro, eles estão trabalhados com muito mais vagar no livro do professor Vives, no livro de Fundamentos. Eu tento fazer uma explicação também mais detida lá no livro de Teoria do Delito, no livro de parte geral, né, na abertura da Teoria do Delito, mas, basicamente, é isso. O que é um sistema de atribuição de responsabilidade penal? É basicamente a confluência de uma teoria da ação com uma teoria da norma, partindo da base de liberdade de ação. E nisso existe uma pretensão de produzir o resultado mais justo possível, nessa confluência. Esse resultado mais justo possível é uma pretensão geral de justiça que se estrutura segundo subpretensões, que são as categorias do delito, que daí a gente vai explicar detidamente no nosso próximo encontro. Aliás, que é o último, né? Que daí a gente fecha os encontros e faz uma avaliação na aula seguinte. O Eduardo, você que está aí, quer acrescentar alguma? Nós estamos gravando aqui, você quer acrescentar alguma coisa ou fazer algum questionamento que possa ser útil aí para a ilustração dos alunos? Não, professor, no momento eu não tenho nenhum questionamento e comentário adicional. É muito bom esse resumo, esse apanhado, né, muito claro, né, claríssimo, esse apanhado das teorias. Bom, então, basicamente é isso. Eu vou deixar gravado isso, vou encaminhar para o Eduardo, né? E aí a gente dá sequência ao nosso estudo na próxima terça-feira, né, com a análise concreta daí do sistema de imputação proposto a partir dessas perspectivas do professor Vivers e do professor Fletcher, certo?